Estamos iniciando mais um DomusCast, é o podcast da revista Domus. Hoje nós vamos falar bastante sobre a era da digitalização, que já chegou e já tomou conta aí dos nossos dias. E para conversar um pouco conosco vai estar aqui o João, a Cris, que é síndica profissional, como eu, e a Renata, que representa o Sicredi. Vou ler já o currículo deles aqui, para todo mundo já conhecer um pouquinho mais deles. O João Tavares, especialista com mais de 20 anos em interseção entre tecnologia da informação e segurança eletrônica. Ele lidera o time técnico da Porter, referência nacional em portaria remota e controle de acesso. A Cristina Butzki, síndica profissional à frente da BS Síndicos, vice-presidente do núcleo de síndicos da CIG e responsável pela gestão de condomínios que já adotaram soluções tecnológicas na prática. Então nós temos quem fornece, temos quem utiliza e temos a Renata para dar os pitacos aqui do nosso lado. E eu também, né? E eu também. Boa. Então vamos se aprofundar, criar uma cama aqui assim para a gente na sequência começar a trocar ideias, né? Se o João puder falar um pouquinho, até apresentar um pouquinho da Porter, né? Super parceiro nosso aqui da revista também. E na sequência a gente vai se aprofundando. A Porter é uma referência, né, em relação à portaria remota e em outros temas também. Fique à vontade, João. Boa, obrigado, Marcelo. É prazer estar aqui com vocês. Fico muito lisonjeado e feliz de poder representar a Porter aqui. Ela, de fato, é uma referência. Todo país e agora um pouquinho mais longe, a gente já está atuando na América Latina, já temos clientes no Chile também, e hoje somos a maior empresa de portaria remota da América Latina, já passando aí, está perto de 2.500 clientes, então já é uma carteira bem considerável e somos pioneiros. Se portaria remota existe da maneira que é hoje, foi por conta da Porter, de um trabalho que aconteceu há alguns anos lá em Cuiabá, a gente começou esse trabalho. Beleza. E você, Cris, quer dar um apanhado geral aí, complementar o teu currículo, se eu falei alguma coisa errada? Não, falou tudo certinho, é isso mesmo. E quero complementar dizendo que graças a Deus eles surgiram, né, porque facilita demais o nosso dia a dia. E outra realidade, um condomínio administrado com esse tipo de processos, né, dentro que seja de um aplicativo, de uma plataforma, e feito manualmente. Então, assim, a gente consegue escalar muito mais, organizar muito mais um condomínio. Perfeito. João, em relação à tecnologia, a Porter, o que tornou a Porter, né, você botou aí, e realmente eu sei disso, é uma referência nacional, não sabia do pioneirismo, que aí eu fiquei sabendo agora, mas o que tornou a Porter tão forte em relação a isso? Né? Vamos falar especificamente, pode falar realmente da Porter em relação a isso, depois a gente vai se aprofundar nas tecnologias, que independe se é da Porter, se é de alguém, né? E a gente vai se aprofundar nisso. Bom, o que tornou referência ainda, segue sendo uma referência aí no país, é conhecer de fato a realidade de um condomínio. A realidade da segurança, a realidade da gestão de um condomínio. E ficar muito atento às dores que a convivência em condomínio acaba gerando no dia a dia e como buscar soluções para que a gente elimine os principais atritos que a gente tem na vivência condominial. Então, esse até não posso deixar lembrar do propósito da Porter enquanto marca, que é melhorar a vida em condomínio com segurança e tecnologia. Então, é nesse radar que a gente está sempre mirando para qualquer solução que a gente busque. Vamos inventar uma nova ferramenta, vamos homologar um novo equipamento. Isso vai melhorar a vida em condomínio? Vai trazer mais tecnologia e segurança? Vai. Então, a gente já passa ele para uma próxima etapa e eu acho que é esse caminho que a Porter vem trilhando que torna ela referência e a mantém nesse topo aí por muitos anos. Porque não faria sentido nenhum buscar por tecnologia pela tecnologia. Exatamente. Tão somente, né? Ou ela faz sentido para alguém, no caso, para um condomínio, para um condômino, para uma empresa, enfim,
ou a tecnologia, por melhor que seja, e pode ser a melhor do mundo, se não tiver um propósito claro e um sentido para quem vai utilizar, é só mais uma tecnologia, né? Eu sinto bastante diferença assim, de empresas fornecedoras que são específicas para atender condomínio, ou só atendem condomínios, e do que aquelas que atendem um público geral. Então, assim, o condomínio tem as suas peculiaridades, né? Então, quando tem uma empresa olhando só para isso, o atendimento normalmente vem melhor para a gente, né? Ô Cris, aproveitando que tu puxou, o que que te levou a buscar soluções digitais para os seus condomínios, né? Até me dá um parâmetro ali, só me lembra, tu vai falar e eu vou lembrar que tu já me falou algumas vezes, mas quantos condomínios que tu está cuidando hoje, quantas unidades aproximadamente, o maior, o menor? Hoje eu tenho 4 condomínios, mas são todos eles de médio a grande porte. Perfeito. Então eu tenho essa preferência, assim, de atender os maiores, mas com um número mais reduzido. Embora essa organização de ter uma plataforma, ela te dá muito mais chance de tu expandir esse número, porque a tua gestão fica mais... Facilita, né? Prática, E aí tu consegue escalar um pouquinho mais. E foi justamente por isso que eu busquei essas soluções, né? Para organizar, entregar um trabalho mais profissional possível e também ajudar a minha vida, né? Enquanto gestora. Facilitar a minha vida. Mas e esse é o objetivo, né, Marcelo? Exatamente. Contas, não que o síndico consiga... Não só para os moradores, né? Porque eles também têm benefícios, né? Eles também têm uma vida mais organizada dentro do condomínio. Não só o síndico. Mas na prática, Cris, na linha que tu está trazendo aí, que mudanças efetivas dá para colher com uma tecnologia avançada na portaria remota? O que na prática traz de benefício para você, síndica, e como para os condôminos, né? Eu tenho uma tecnologia aqui top, essa aqui, aquela ali, coisa e tal. Para mim, síndico me ajuda assim, para o condomínio me ajuda dessa forma. Eu acredito, assim, a gente consegue ter muito mais marcado, assim, registrado tudo o que acontece dentro do condomínio. Então, isso para o síndico é bom para fazer a gestão, para os condôminos também, porque eles têm um registro do que realmente, do fato que aconteceu, segurança também, e principalmente a redução de custo para o condomínio, né? Então, hoje uma portaria remota aí reduz um custo bem significativo. E quando o síndico consegue implementar aquele sistema dentro do condomínio, porque vai muito do papel do síndico também, fazer vingar ali todas né, implantar as informações dentro do sistema, fazer aquilo funcionar, é um papel do síndico também, né? Aquilo funciona muito bem para o condomínio. E você tem feito... Tem algum condomínio teu... Todos os seus condomínios têm portaria remota? Ou eu tenho outro? um que não tem. E aí, realmente, é coisa mais manual, assim. Porque eles têm um perfil, assim... É um condomínio bem antigo, tem mais de 40 anos. Então, o perfil dos moradores é mais gente idosa. Então, eles têm essa... Um pouco assim... não quero colocar tecnologia aqui, automatizar tudo. Então, eles recebem carta ainda. Eles querem o boleto impresso, sabe? Então, assim, é um perfil diferente. Só que aí eu vejo que a gestão, eu tenho que ter mais tempo presencial lá. É diferente, sabe? O que eu enxergo, João, e eu atendo um perfil de condomínio aqui, e no meu caso até a maioria é comercial, mas eu tenho casos que eu tenho a portaria remota e tenho a recepcionista. Sim. E tem que ter os dois. Assim, mas tecnicamente a portaria remota resolveria grande parte e financeiramente ia suprir muita coisa também, porque hoje eu pago pelos dois, um é bem caro, o outro não tão caro assim, mas aí os dois juntos aí é muito caro, né? Mas tu vê isso em outros lugares também? Não? Sim, é bem comum. O pessoal às vezes tem o conceito de que para ter portaria remota eu preciso necessariamente tirar a minha portaria presencial, a minha recepção, qualquer coisa assim. O que a gente tem trabalhado é em melhorar o trabalho da recepção, da portaria tradicional e local no condomínio. Isso é
uma tendência, principalmente em grandes centros, em cidades que tem um número muito maior de condomínios com portaria presencial. Joinville já tem um pouco menos de porteiras presenciais, mas em cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, é mais comum. E o que alguns condomínios têm feito é unir a tecnologia, que as soluções de controle de acesso, portaria remota, tem, com a portaria presencial. Então, tornando mais eficiente esse trabalho que é feito lá no condomínio. Por vezes, até reduzindo parte da portaria. É muito comum, por exemplo, lá em São Paulo, se você passear em algumas áreas mais nobres, lá você vai ver na frente de cada condomínio um guarda-sol, um ombrelone, com uma pessoa de terno embaixo, acompanhando a entrada e saída do portão veicular. E nesse mesmo condomínio tem uma pessoa dentro da guarita, acompanhando ali o software ou fazendo as liberações manuais, alguma coisa nesse sentido. Então, o que tem acontecido bastante é uma integração, uma melhoria no trabalho dessa pessoa que está protegida aqui dentro da guarita, dar mais ferramentas para que esse trabalho que é feito lá, exposto lá na calçada, ele diminui esse risco da pessoa que está lá. Sim. Então, a tecnologia acaba deixando todo o ambiente mais seguro, inclusive a questão de integridade física da pessoa que estaria lá na frente. Né? Perfeito. Em relação à tecnologia, não dá para negar os benefícios que ela traz, né? Exato. Essa e vem para agregar também, né? Não para substituir, pode vir para ajudar. Exatamente. E quando eu visitei lá a Porter, os dois escritórios, né? Tem um ali, isso, nossa base de atendimento em São José e a matriz, que fica nossa equipe de desenvolvimento financeiro e tudo mais, fica em Florianópolis, no bairro Santa Mônica. Eu visitei os dois lá. E aí, nessa de São José ali, onde fica a galera trabalhando. Isso, o pessoal que atende as demandas de portaria remota, alarmes. E aí eu tô lembrando aqui agora que é bem legal isso daí, que me surpreendeu bastante, porque a tecnologia, beleza, veio para ficar e vai sempre avançar. Mas assim, equalizar ela na parte humana também faz sentido. Então, eu lembro muito bem de ter visto lá várias ilhas de atendimento, e aí talvez tenham outras coisas que tu pode mencionar aqui até, onde aquela ilha de atendimento atende Nordeste. Isso. É o jeito de atender Nordeste. É o jeito de atender Santa Catarina, é o jeito de atender Brasília. Tinha as ilhas bem separadas assim, e é que aquele atendente atende aquele perfil de pessoa. Porque o gaúcho, que é bem diferente do Catarina, do paranaense, enfim, cada região é uma região. Não tem nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado, mas são diferentes. É a sua maneira. Então, isso me chamou bastante atenção. E é um time assim, ó, é tipo aqui em cima, Renata. É muita gente. É uma infinidade de gente atendendo, assim, é bem legal. Isso eu notei que no meu ponto de vista, com bastante inteligência, vocês conciliaram isso. Porque é comum botar para atender, se bem que de forma nacional também não tem tanta gente, né? Atendendo nacionalmente, tem a Porta, talvez mais um ou dois, não sei. Nacionalmente não tem tantos players assim. Não. Tem algumas redes de franquia que começaram a espalhar um pouquinho mais. Isso. Mas no volume de clientes que a Porter tem Mas isso eu achei bem legal, tá? E o que mais que tem para humanizar isso? Porque assim, quando eu falo em tecnologia, os contrários vão falar com relação a não ser humanizado. Isso aí. Esse é um ponto que é legal, né, que vocês fizeram. Tem mais alguma coisa que ajuda nesse sentido? Tem sim. Todo e qualquer lançamento que a Porter vai fazer passa pelo primeiro crivo que eu comentei antes do nosso propósito, né, de você melhorar a vida em condomínio com segurança e tecnologia, mas passa por alguns outros crivos. Por exemplo, essa solução vai ser útil no dia a dia dos moradores? Ela vai facilitar a vida? Ela vai eliminar atritos dentro de um condomínio? E isso eu não falo só do morador. Quem é beneficiado com as soluções? Morador, síndico, funcionários do prédio e até prestadores de serviço. Pra você ter uma ideia, uma das maiores dores em qualquer condomínio é a questão de encomendas. A Porter lançou aí no ano passado uma solução chamada Porter Entregas, que de uma maneira super simples de explicar, é uma caixa conectada à nossa solução, em que o entregador lê um QR Code, preenche as informações e lança coloca essa encomenda dentro da caixinha. Terminou essa entrega, o morador já recebe
O entregador já recebe, então a gente está facilitando a vida do entregador também. Então não é algo robotizado. Ele vai só apertar numa telinha, vai falar com um robô, vai entrar num atendimento automatizado, vamos dizer assim. Ele mesmo executa muita coisa. E se ele tiver qualquer problema durante essa execução, ele consegue contar com a equipe humana que você conheceu lá dentro da nossa base. Pra você ter uma ideia, desde que foi lançado até agora, foram 166 mil entregas lançadas nessa solução que a Porter criou. E 90% delas levaram menos de 25 segundos. Então, você imagina só o tempo que os entregadores ganharam com isso. Então, uma tecnologia dessa maneira. E também, o aplicativo da Porter, ele permite, por exemplo, que o morador escolha se ele quer ele atender a ligação, se ele quer que a base atenda, se ele quer que os filhos recebam ligação, se toca primeiro o interfone, se toca primeiro o celular dele. Então, é tudo muito personalizável. Hoje a gente não tem uma solução no país que tem esse nível de personalização assim. Que o morador escolha como ele quer. E também regras do condomínio. Cada condomínio, apesar de ser tudo muito parecido, mas os condomínios têm a sua própria cultura, seus usos e costumes, né? E uma das primeiras coisas que a gente faz antes de botar o pé na obra, vamos dizer assim, de começar a instalar o condomínio, é um estudo junto com o síndico, com o conselho, de como funciona o condomínio. Como que é? Entra entregador de supermercado aqui, entra pessoal que traz refeição aqui, entra prestador de serviço desacompanhado, todas as regras, as realidades ali específicas daquele condomínio, a gente mapeia e traz para a solução tecnológica daí, para facilitar a vida do nosso operador, para ele não precisar ficar lembrando da regra de 2.500 condomínios. Então, o próprio sistema, aí sim entra a tecnologia junto com a pessoa, para que o sistema vá mostrando para ela o caminho que ela precisa seguir de acordo com a realidade daquele condomínio. Isso que é o bacana. Esse é um ótimo exemplo da tecnologia estar agregando, né? Porque essa sensibilidade, assim, do que o condomínio precisa, sempre vai ter uma pessoa ali, essa parte humana, para entender qual que é a necessidade do condomínio e poder ajudar o condomínio nesse sentido, né? E quando eles têm essa autonomia, quando eles sentem que eles começam a ter essa autonomia das encomendas, de abrir porta, disso e daquilo, eles começam a gostar. E aí começa a fluir aquela vida ali, e com isso a gente também consegue reduzir um monte de custos, né? Porque eles têm a própria autonomia, eles conseguem fazer as coisas. E a tecnologia tem que estar lá na ponta, sim, mas internamente, aí tu tá falando ali, eu tô lembrando do negócio que até o Dilei que me apresentou lá. Quando tocava o telefone, aí tem lá a tela, coisa e tal, tocou o telefone do condomínio X. Já vem um roteirozinho do lado com as particularidades, talvez seja diferente, mas quando eu fui lá era assim, faz 1 ano, 2 anos talvez. Vem as particularidades do lado daquele condomínio. Por exemplo, talvez algumas coisas do regimento, entregador não pode entrar. Já veio, tocou o telefone, ele atendeu, já vem aqui, aqui um roteirozinho, que não dá para lembrar de todos, né? Vem um roteirozinho ali, roteiro até de como que é, de roteiro de rota. Até a rota, o mapa do condomínio. O mapa do condomínio, vem umas coisas assim muito, muito legais, assim, bem legais, assim. Isso já faz uns 2 anos, deve ter algumas coisas mais legais. Melhorou um pouquinho, para você ter uma ideia agora. Antes o operador ele precisava ler, a maioria das empresas é assim hoje, né? Ele precisa ler as regrinhas, interpretar tudo em questão de segundos, né? Agora a gente parametrizou de uma maneira que ele vai respondendo perguntas e conforme as respostas dele, o sistema vai induzindo ele a executar determinadas coisas. Então, por exemplo, se a regra do condomínio é que um entregador ele não entra, se ele responder que essa pessoa é um entregador, os botões de abrir porta nem abrem mais para o operador. Então, mesmo que ele, sem querer, pense em errar, o sistema não permite mais. Que legal. Então, a gente traz a realidade do condomínio, une a tecnologia e assim o procedimento fica mais correto. Eu tenho um exemplo bem prático. Eu assumi um condomínio que tem uma área de piscina lá. E aí, infelizmente, no ano passado teve um afogamento. Porque o pai deixou a criança desacompanhada e ele simplesmente entrou na piscina. E aí a gente colocou na entrada da piscina agora as faciais ali. Então já aponta, a criança tem menos de 12 anos, ela não entra na área da piscina. Então assim, isso nunca mais aconteceu de uma criança ficar sozinha nessa área. Então são vários benefícios, né? Segurança, enfim.
Nesse caso ali, ele lê que a criança, a idade dele, já tem um cadastro da criança. Isso, na porta como tem uma moradora? leitora de facial. Aí Aham. baixa o rosto da criança ali, ele já sabe quem que é, já sabe que tem menos de De menos 12 de 12 anos. Não A libera porta acesso. nem libera, Legal. entendeu? Fica Aham. trancada. Ainda vai um aviso direto pro aplicativo da mãe da criança, que ele tá tentando Dizendo que ele tá acessar tentando a acessar área da piscina. Isso. Sozinho. Sozinho. Isso. Já entrega a criança também. Já entrega. A criança dando chute no facial, né? Isso. Dando pancada na facial. E nas implantações que acontecem, personalização, adaptações, tem algum feedback que vocês já escutaram de moradores? Aqui também de moradores, só que Também. na visão de prestador de serviço, do serviço em si, aqui como síndica, né? Algum feedback que vocês já tiveram de retorno positivo ou negativo, ou alguma curiosidade, né, relacionado assim que dê para trazer para nós aqui? Sabe que o serviço de síndico, né, prestação de serviço de síndico, é muito difícil a gente receber um elogio, mas a gente percebe quando eles estão gostando ou quando não estão gostando. Então eu sempre falo assim, por meio do aplicativo tu já consegue fazer, meu, legal, não sabia. Ou eles falam assim, meu, dá para fazer isso pelo aplicativo fácil assim? Dá para fazer. E aí a gente percebe assim que eles gostam, né, que funciona para eles. Assim. É bem comum a gente ter alguns retornos de síndicos, que na porta, em todas as nossas unidades, existe uma pessoa que a gente chama de CS, que é o sucesso do cliente. Então, eles são agentes de sucesso do cliente. Eles vão ao condomínio, visitam o cliente para mostrar os números do período que eles tratam. Normalmente, trimestralmente, eles têm uma reunião com o síndico. E é um momento também de coleta de feedback, de entender como é que está a satisfação, se teve algum problema que a gente precise atuar com um pouquinho mais de atenção. E no ano passado, na convenção da Porter, a nossa gerente de CS, ela fez um exercício que eu achei muito bacana para usar para outras coisas também. Ela pegou uma série de feedbacks de síndicos que ela tinha, compilou numa ferramenta de nuvem de palavras. Não sei se vocês já ouviram. Sim. E daí a nuvem de palavras vai mostrar com maior ou menor tamanho a quantidade de vezes que essas palavras apareceram. E o engraçado é que no da Porter apareceu as 3 primeiras, né? Experiência, tecnologia e segurança. Bateu exatamente com o nosso propósito enquanto empresa. E seguido delas, daí a gente tem a facilidade, a praticidade e a satisfação em utilizar a ferramenta. Isso foi muito bom, esse estudo, porque isso nos dá um norte para ver se a gente está no caminho certo. A gente, enquanto empresa, tem esse propósito, estamos atingindo isso com o nosso cliente. Obviamente, feedbacks construtivos, vamos chamar assim, acontecem. E eles não são simplesmente colocados numa caixinha de reclamação e deixamos ele quietinho ali. Qualquer feedback construtivo nesse sentido é feito o plano de ação e envolvido quem quer que seja. Um problema financeiro, esse responsável do time de sucesso do cliente busca o financeiro, apoio dessa pessoa. É um problema técnico, um problema que o portão está quebrando com uma incidência muito grande. O time técnico se une também. Então há um plano de ação. E há uma resposta formal de todas as reclamações. Pode ser um desabafo ali no nosso chat ali do aplicativo ou, de fato, uma reclamação formal de um síndico. Isso tudo vira elemento para a gente melhorar o serviço. Então, desses feedbacks construtivos já saíram muitas das soluções que a gente tem hoje. De melhorias do aplicativo, de recursos novos, de equipamentos novos que a gente passou a utilizar. É bem importante essa proximidade que a gente tem com os moradores. É que a visão de cada morador certamente muda de um condomínio para o outro, de uma cidade para outra, mas assim, quando fala em ter uma portaria remota, que é o exemplo aqui que a gente mais está falando, né? Para alguns moradores vai ter muito valor pela segurança, para outros vai ter o valor pelo agregar valor no condomínio, né? Então, valorizar o condomínio. Assim, tem um condomínio que recém foi entregue, que eu sou síndico lá, e eu sou responsável em apresentar o condomínio para várias pessoas que estão até buscando para locação e coisa e tal. É um outro negócio que tem lá. E as faciais e tudo que tem tecnologia, cara, é isso que a gente mostra. Né? Porque o prédio, a estrutura é uma estrutura. Não pode ser mais bonito ou menos bonito. Mas assim, quando fala em segurança,
tecnologia, facial para tudo, Sim. lá automatização, automatização tem para tudo, assim, para luz, para ar-condicionado, para cortina, para um monte de coisa, então isso traz muito valor, né? Então, assim, aí tem perfis e perfis, né? Alguns vão procurar isso, valorização do seu imóvel, alguns vão procurar uma maior segurança para si e para os seus familiares, enfim. Então, são pontos aí que a tecnologia ajuda e agrega, né? Com certeza, né? E dentro dos condomínios, Cris, que tu tem cuidado aí, tu sente que de forma geral isso tu acha que vai avançar nessa parte de facial? Facial já avançou, né? Já. Mas portaria facial, Sem quando não tem dúvida. facial a gente já acha até estranho, né? Botar o dedo, Isso, o tag. é bem estranho, né? Antigo, uma coisa assim de tag. No prédio da Renata, tá? Não fala mal. Eita! Opa, vamos conversar depois. É engraçado que tem um público que ele gosta da tag, né? Porque eu acho que não sei o porquê exatamente, mas tem essa dúvida se vai funcionar. Alguns têm a facial talvez. e tem o tagzinho. Sim, né? pode ser a dúvida. Esses dias uma moradora, assim, ela já era mais senhora, eu falei assim, não, tu entra no aplicativo, faz a tua foto lá, e quando tu aparecer na frente da porta do condomínio, a porta vai abrir. Dela, mentira. Falei, sério? Dela, não tô acreditando nisso. Às vezes não é nem resistência, às vezes é falta de Informação, falta de informação, ela não A sabe. ferramenta às vezes não é tão simples de Por isso que eu utilizar. digo que o síndico aí tem um papel muito grande de De implementar trazer, tá? essas ferramentas dentro do condomínio, né? Ele é a ponte para fazer isso funcionar lá dentro. Mas eu sou bem antigo, né? Mas bem antigo. Mas assim, ontem eu fui numa loja. E a loja tem estacionamento ali no centro. Aí tem um lugar para estacionar lá deles. Deles não, é geral, mas eles também podem estacionar lá. Cara, não tem papel, não tem nada. Já diz ali no negócio. Sem ticket, alguma coisa assim. Já diz na plaquinha, quando tu entra, já diz. Não tem ticket. Aí eu já fiquei pensando, cara, já o carro, agora vamos ver. Vamos lá na loja, vamos ver o que vai dar nesse negócio. Aí eu fui na loja lá, aí eu tirei a foto da minha placa, né? Porque eu não lembro da placa. Aí eu falei, eu quero o ticket para sair lá. Ela foi no sistemazinho e liberou a minha placa. Sem papel, sem nada. Mas assim, fica no meu subconsciente, cara. Eu vou chegar naquela cancela, vai dar problema. Não vai abrir. Vai tipo essa pessoa que quer carregar o tag, assim. E eu até cheguei... Antes de chegar na cancela, para não passar vergonha, eu perguntei pro cara pra ter certeza. Eles registraram lá, é só isso mesmo? Pode chegar lá. Mas é a coisa mais comum, já fiz várias vezes isso. No shopping, qualquer lugar é assim, né? O cara vai assim e passa. Sim. Mas fica aquela coisa, tagzinha medo de passar vergonha, né? A Um monte de carro sem atrás. parar, assim. Eu quando vou no shopping, que eu tenho sem parar, eu sempre, será que abriu? Será que leu? Será que foi? Sempre fica naquela coisa, né? Sempre dá certo. Exatamente. O que é muito comum com relação ao tag, chaveirinho, que o pessoal está acostumado, é que eles acham assim, eu prefiro ter o tag, se eu precisar para minha empregada, para o meu filho, para alguém que vai vir me visitar, eu só pego e empresto o tag e pronto. É porque as ferramentas que hoje a gente tem, como são muito desconexas, você tem uma para administradora, uma para controle de acesso, uma para convivência. Então, às vezes, o morador nem lembra da simplicidade que é enviar um convite, por exemplo, para um visitante. Hoje, no aplicativo da Porter aqui, com 2 cliques, você manda o convite, tirou a foto. Em qualquer condomínio da Porter, do Brasil inteiro ou do Chile, que você for convidado, com o teu rosto que já está cadastrado no nosso sistema, você vai conseguir entrar. Então, os moradores têm essa resistência porque, é muito difícil. E não perde a rastreabilidade, Isso, né? hein? O tagzinho entregou para um prestador de serviço, um parente, qualquer pessoa, aí pronto, caiu na rua ou qualquer outro acho pega. que Consegue cadastrar a validade dessa facial desse convidado? Dependendo, sim. Você consegue... Ele vem com um padrão que o condomínio define. Eu quero que, por padrão, os convites tenham duração de 3 dias. Eu quero que seja de 1 mês. Então, o condomínio define o padrão. Mas você, enquanto usuário, eu posso convidar o Marcelo para ir lá no escritório da Porter, por exemplo, que ele só entra e só sai uma vez. Depois disso, bloqueia automaticamente. Quando eu fui lá 2 anos atrás, o Odilei fez todo o processo. Já foi com mandou facial. Convite facial, eu cheguei lá. Mas só concluindo ali a tua pergunta, né? Eu acredito que isso é o futuro, sem dúvida, já está crescendo muito. E é questão de tempo, assim, para as pessoas pegarem essa confiança.
no momento que a gente pega essa autonomia de fazer as próprias coisas, que a gente no celular, quem que vive mais sem, né? Eu não fico numa fila de banco há muito tempo, eu faço tudo por aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Então, quando as pessoas veem que a vida delas no condomínio é a mesma coisa, aí não vai ter tanta resistência. Esse gancho que a Renata, a Cris deixou aí de futuro, em algumas palestras que eu fui com o Dilei, o Dilei tem uma cabeça tá 500 anos na frente, né? Nessa linha, o desafio para ti, tu que está com ele lá sempre, né? O que nessa parte principalmente nessa questão de segurança, nesse trabalho que a gente está falando aqui agora, o que vocês enxergam aí para esse futuro próximo aí? O que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos ou em um ano? Pode até ser voltada à segurança e tecnologia, com certeza, mas até talvez. outras coisas que tu tem escutado aí que vai revolucionar nos próximos, mesmo que seja meio absurdo, porque eu já escutei coisas absurdas do Dilei e concretizou. Ele foi profeta lá há 7, 8 anos atrás, as coisas acontecendo de repente, assim, tu escuta, não, nunca, de repente. Esse cara tá doido, daqui a pouco passa o tempo. Acontece. O que tu tem visto, tem escutado lá na porta, enfim? Bom, tem muita coisa acontecendo, tem algumas tendências que já estão em andamento, algumas coisas que a própria porta já puxou, já se antecipou. Mas tu comentou da visão de futuro do Odilei. Eu lembro que tem uns 5 anos que eu participei de uma palestra que ele deu aqui em Joinville, que ele falou assim, pô, já imaginou, tu tá lá na CIG. Tu tá lá no teu apartamento e deu vontade de tomar um banho de piscina. Mas são 11 horas da noite, tu não sabe se pode usar ou não. Você pega o aplicativo e pergunta, posso tomar um banho de piscina agora? O aplicativo vai ler o regimento interno e vai dizer se pode ou não. E hoje isso já está disponível no nosso aplicativo. Olha só. Então Que você maravilha. já consegue. Nossa, agora eu gostei. Todo o regimento interno, toda a documentação do Ao condomínio. invés de incomodar o síndico às Exatamente. 23 horas da noite, Nossa, né? já tá disponível. Já está disponível. Então Já vamos contratar os condomínios da crise. Mas tem muita coisa. A forma de morar em condomínio tem mudado bastante no Brasil. Então, a questão de compartilhamento, de uma maneira geral, tem mudado. Você vê mercadinho, bike compartilhada, sala de cowork dentro do condomínio. Você pega condomínios com apartamentos estúdio ali que tem uma cozinha comunitária no condomínio. Então, a área privativa tem diminuído e as áreas comuns têm aumentado muito. Então, isso é algo que a gente já tem notado há um tempo. A profissionalização das portarias presenciais, que eu comentei há pouco, isso é uma tendência que a gente tem visto, da galera largar a mão dos bloquinhos. Chegou o visitante, eu vou anotar. Exemplo agora, eu acabei de entrar aqui no condomínio para vir aqui gravar com vocês. A moça tirou uma foto do meu rosto. Em 3, 4 segundos, meu rosto já estava na facial, eu já entrei com a minha facial, eu já vou sair com a minha facial. Então, não tem o trabalho de ficar anotando no bloquinho, se perder a informação. Você tem que ter um batalhão de gente ali para cuidar da entrada e saída. Então, isso é uma tendência também que a gente tem ficado atento, tem preparado mecanismos para isso, né? Morador e síndico cada vez mais conectado, mais exigente, mais acompanhando o dia a dia no condomínio. Então, ele estando conectado, ele precisa, o síndico principalmente, ele precisa ter uma gestão mais transparente. Não tem mais assim, eu mando o Pix na hora que eu quero, para o fornecedor que eu quero, sem dar muita explicação. Então, cada vez mais estão conectados, os moradores estão atentos a essa gestão. O morador com autonomia, eu dei o exemplo ali da pergunta para a IA se eu posso tomar banho na piscina essa hora. Esse é só um dos fatores, mas, cara, hoje, eu pelo menos não gosto de ficar no telefone, ligando para alguém, pedindo ajuda, ter que incomodar o síndico, incomodar o zelador, o porteiro do prédio. Eu prefiro ser autônomo, e o perfil dos moradores no geral tem ido muito para isso. Ele quer se virar por conta, ele quer ter ferramentas que levem a isso, né? Vou te dar um exemplo prático e de como as coisas estão se integrando, né? Então, em convergência, vamos dizer assim. Imagina tu tá lá no teu apartamento no sábado à tarde, daí chama a Cris e fala: Cris, inverno chegou, vamos fazer a Cris é a esposa do Marcelo, pra quem sabe. Vamos fazer um entrever aqui para os nossos amigos? Vamos. O que o Marcelo faz? Ele pega o aplicativo da Porter,
vê se o salão de festa está disponível, reserva. O aplicativo já está integrado com a administradora, já sabe se o Marcelo pode ou não reservar aquele ambiente com as regras do condomínio, seja de ordem financeira ou de antecipação dessa reserva, né? Por ele estar junto com a administradora, essa taxa ali do salão de festa já vai no boleto dele. A equipe da zeladoria do prédio já sabe que naquele dia e horário vai ter um evento, então já limpa, já prepara o ambiente, deixa tudo certinho. O Marcelo, no momento que ele estava fazendo a reserva, ele seleciona quais são os amigos dele que vão vir. Esses amigos já recebem o convite deles, cadastro facial, entram no condomínio com o próprio rosto. O Marcelo é notificado cada vez que um amigo dele entra no celular dele. E o síndico fica tranquilo na dele, sabendo tudo o que está acontecendo, acompanhando o relatório de acesso, sem precisar se incomodar com chave, com limpeza, com lista de convidados, qualquer coisa assim. Então essa convergência, vamos dizer assim, e trazer tudo isso para uma solução única, né? é uma tendência que já está acontecendo. A Porter já tem atuado muito forte nisso. Até no final do ano passado ali, a Porter fez a fusão com a Alma, que é uma desenvolvedora de ERPs para administradoras. Então a gente uniu essa necessidade ali da administração com a necessidade do controle de acesso numa ferramenta só, única, simples de usar, para não ter que ficar um monte de coisa desconexa. E cada vez mais essa convergência vai acontecer. Se tu pegar hoje, por exemplo, o WhatsApp, ele lançou, inclusive hoje, uma ferramenta que você pode comprar coisas dentro do WhatsApp. Então, há pouquinho tempo atrás, vocês lembram que ele tinha o Pix dentro do WhatsApp? Você mandar Pix. Isso foi só uma base para o que está acontecendo agora, que você vai poder comprar. Eu achei que era dentro. vírus isso. Não. Você vai poder comprar agora de fornecedores dentro do próprio WhatsApp. Então, cada vez mais as ferramentas estão convergindo. E essa acho que é uma das maiores tendências que a gente vê. E isso resolve um problema que é assim, ó. Eu sempre tento fazer a gestão de cada condomínio por meio do aplicativo que está ali acontecendo naquele condomínio, né? Então, tem vários aplicativos, várias plataformas, eu sempre tento integrar tudo dentro da plataforma que já está sendo usada no determinado condomínio. Mas o que eu vejo? Que cada condomínio tem 2, 3 plataformas. Uma é para emitir boleto, outra é para reservar área. E aí, às vezes, as pessoas se perdem e pra gente é ruim também, né? Então, a gente às vezes tem ali que gerenciar 6, 7, 8, 10 aplicativos. Então, acaba confundindo algumas coisas. Então, essa unificação aí de todas as informações dentro do condomínio vai facilitar bastante. Um desafio muito grande que qualquer aplicativo tem o quanto o pessoal gosta de utilizar, quanto faz parte do dia a dia dele, né? Então, esse é um desafio que a gente tem lá e busca sempre melhorar com experiência de usuário, com feedback de síndicos. Para você ter uma ideia, em um mês, o aplicativo Porter gerou 315 mil convites. Então, são 315 mil pessoas que entraram, saíram de um condomínio de uma maneira muito mais simples, sem emprestar tag, sem passar a senha de um morador para o prestador de serviço ou qualquer coisa assim. Perfeito. Então, isso é algo bem, bem bacana. E óbvio que, falando de tendência, também não dá para a gente deixar a IA, né? Só se fala em IA agora, tudo tem IA. Parece brincadeira, mas agora até motor de portão de condomínio tem inteligência artificial. Eu tive recente na feira lá em São Paulo, na Exposec, em que a IA vai estar aplicada aos motores de portão para aprender a situação do percurso dele de uma maneira automatizada, sem que o técnico precise ir lá executar alguma coisa. E a gente já tem há um certo tempo, mas isso tende a crescer muito, a questão de prevenção através da inteligência artificial. Então você tem, a exemplo, câmeras posicionadas estrategicamente, com inteligência artificial embarcada nela, que elas preveem ações. Por exemplo, você pode colocar uma câmera apontada aí para a região próxima do portão, em que, vamos lá, da meia-noite às 6 da manhã, não é normal ter uma pessoa parada mais de 10 segundos na frente do portão, em pé. Então, ela já gerar um alerta para que, daí, aliado ao procedimento adequado, a gente consiga atuar e evitar uma invasão no condomínio. Então, é uma série de fatores que vem para trazer mais segurança ainda, a tecnologia trazendo mais segurança. É uma tendência de crescer, já está acontecendo, a Porter já vem atuando em cima disso, mas a tendência é que agora
muitas empresas comecem a ver isso e transformar seus negócios, e o que, por consequência, a gente melhora a vida em condomínio como um todo, né? Perfeito. A transformação digital que vem ocorrendo aí nos últimos anos, ela não passa só por nossas mãos, né, Cris? A Cris como síndica, eu como síndico também passa por nós, mas antes de chegar em nossas mãos e a gente poder levar para frente, passa por fornecedores adequados que tratem as questões com excelência na entrega. Aqui tem um exemplo que é o João da Porter, tem outros fornecedores que tem uma pegada interessante também, mas passa muito por isso. Então, passa muito por nós vasculharmos ao máximo, entender o que de fato entrega, o que de fato traz valor, né? Porque é igual pegar um celular aqui, tem um monte de facilidade aqui, mas usa pouco. Por que usa pouco? Pô, se é importante, tem que ensinar a usar e dizer que é fácil. Mas pode ser que tenha, quando a tecnologia é pensada só pela tecnologia, pode não ter valor, né? Então, de fato, encontrar fornecedores que consigam entregar o que o nosso cliente condômino precisa de fato, né? A Porter tem entregue algumas coisas bem legais, e enfim, outras empresas aqui também têm alguns trabalhos interessantes nesse sentido. Até uma das apostas que a Porter tem feito e vem melhorando a cada vez mais seu próprio produto. Você comentou agora há pouco ali de pessoas, né? Pô, a tecnologia é bacana, mas e as pessoas, onde é que ficam? A Porter criou um programa chamado Programa de Embaixadores Porter. Hoje são 90 pessoas do mercado condominial do Brasil. Conheço alguns. Né? Essas 90 pessoas atingem 25 mil condomínios através dos seus trabalhos. Então, o que essa galera tem vivido lá na ponta, lá no dia a dia do condomínio deles, traz muito subsídio para a gente melhorar as nossas soluções. Então, a Porter investe muito em treinamentos para esse pessoal, acompanhamento. Eles também dão muito treinamento entre os próprios embaixadores. Então, criou-se um ecossistema para que esse compartilhamento de know-how de cada um, de cada região, de cada área de atuação, porque são síndicos, administradoras, prestadores de serviços de condomínio, e isso vai fazendo com que os produtos fiquem, as soluções fiquem mais inteligentes e mais assertivas, que façam parte de fato do dia a dia do condomínio. Né? E o nosso papel inicial ali como síndico, né, é identificar realmente essas empresas que têm esse propósito de resolver um problema dos moradores, né, e estar disposta a aprender qual que é o dia a dia delas e fazer para melhorar, né, para resolver de fato o problema de quem está lá na ponta usando essa plataforma, do que uma empresa que simplesmente entrega ali algo genérico para fim lucrativo só. E aí a gente tem que, como síndico, ter essa sensibilidade para poder trazer essas empresas para os condomínios, né? Tem uma foco, o pessoal fala muito no foco no cliente, né? Comercialmente, foco no cliente. Eu já gosto de falar do foco do cliente, né? Qual é o olhar dele para esse negócio? É isso que os embaixadores trazem para vocês, né? O olhar lá da ponta do que realmente é necessário. Do que a gente só ficar olhando de dentro para fora, né? Não, isso, hein? Tem que de fora para dentro que vai vir, daqui para lá vai sair a tecnologia empatando ou entregando mais do que eles estão pedindo, mas dentro do que eles precisam, né? Não é sempre que eles pedem direito, né? Isso de forma geral, todo o mercado é assim, né? Não estou falando do síndico nem nada, mas assim, de escutar eles realmente é dali que vai vir coisas assertivas, né? Maravilha, gente. Passa rápido, né? Sempre passa rápido. Bem rápido. João, Cristina, eu quero deixar aqui a minha gratidão a você, né? A você, Cris, também, da disponibilidade. Eu sei que é bem corrido para a síndica, né? Ter que sair de lá. Para você também, para a Renata, que novamente está nos prestigiando, né? Foi legal que deixaram aí bastante ideias, bastante insights aí para que nossos ouvintes possam atentar. Deixo aqui o alerta para que procurem fornecedores que realmente se preocupem de fato com que é importante, não só com venda, né? Não só eu quero vender, eu quero fazer, não, isso tem a sua importância, mas é uma importância só financeira. O que é importante é os nossos clientes saírem
ficarem satisfeitos com a venda, com pós-venda, com o rolo que vai dar um probleminha lá na frente, vai vir alguém, vai resolver. Então, se preocupem em atentar e buscar bons fornecedores nesse sentido, né? Eu quero deixar um agradecimento aqui para alguns apoiadores que são a BB Garantia e Cobrança, é uma garantidora, presta um serviço bem bacana aqui na cidade. A B Brasil Higiene e Limpeza Profissional, são produtos de limpeza. A Divinize Móveis Planejados, a ESA Motobombas, a Shelby Serviços de Pintura, Sicredi, sempre junto, sempre junto aí há muitos anos, né? E nos dando a oportunidade de crescer junto com eles aqui. Sync Condomínios, a Torre Facilities, a ESA Work, o Rolf Kulin Rooftop, nós fazemos nossos eventos lá, sempre um lugar bem maravilhoso, bem bacana. A Casa Calante e a Chef Cilei, que proporcionou essa comida que a gente vai devorar na sequência. Então fica a minha gratidão a vocês, minha gratidão a você, nosso ouvinte, e que venha os próximos episódios aí, conte com a gente, que a gente está aqui para levar conteúdo rico para vocês aí semanalmente. Muito grato.